Bem-vindos ao canal Tô Ligado. Hoje, mergulharemos numa jornada pela política brasileira, com um olhar crítico sobre os governos de esquerda. Nosso foco será não apenas na história, mas nas consequências das decisões políticas ao longo dos anos. Prepare-se para uma análise profunda e reveladora. No fim do século XIX, o Brasil vivenciou uma das mais significativas transições em sua história política, a passagem de um império para uma república. Esta mudança não foi apenas uma alteração na forma de governo, mas também um reflexo das transformações sociais, econômicas e culturais que o país atravessava. O Brasil, sob o reinado de Dom Pedro II, experimentou um período de relativa estabilidade e progresso. Apesar do crescimento econômico, impulsionado principalmente pela exportação de café, e de avanços em áreas como educação e comunicações, o império enfrentava desafios internos profundos. A escravidão, uma mancha na história do país, ainda era uma realidade, e o movimento abolicionista ganhava força, pressionando por mudanças sociais fundamentais. Paralelamente, o sistema monárquico começava a ser questionado por diversos setores da sociedade. Militares, influenciados pelas ideias republicanas e positivistas, viam na República uma forma de modernizar o país. Grupos urbanos, compostos por intelectuais, profissionais liberais e comerciantes, também aspiravam por um regime republicano, associando-o a progresso e desenvolvimento. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi mais do que um golpe militar que destronou o imperador, foi o ápice de um processo de mudanças e insatisfações que vinha se formando. No entanto, a transição para a República não trouxe a estabilidade esperada. Os primeiros anos foram marcados por lutas pelo poder, incertezas constitucionais e uma série de rebeliões em diferentes partes do país. Este período, conhecido como República da Espada, foi dominado por governos militares e caracterizou-se por tentativas de consolidar o novo regime, frequentemente através de medidas autoritárias. A política do café com leite, que viria a seguir, buscou uma certa estabilidade política, mas ao mesmo tempo perpetuou o poder nas mãos de oligarquias agrárias, limitando a participação popular e a diversidade política. Assim, os primeiros anos da República no Brasil definiram muitos dos desafios que o país enfrentaria ao longo do século XX. Foram anos de tentativas e erros, de conflitos e de aprendizados. A luta pela democracia, a busca por um desenvolvimento equilibrado e a questão da inclusão social são temas que, já presentes nesse momento da história, continuam relevantes na política brasileira contemporânea. Neste segmento do vídeo, vamos mergulhar nessa época crucial, desvendando como as decisões, os conflitos e as personalidades daquele período moldaram o Brasil de hoje, lançando luz sobre os eventos que muitas vezes são esquecidos, mas que são fundamentais para entender nosso presente. Era Vargas e o Estado Novo. A Era Vargas é, sem dúvida, um dos períodos mais complexos e influentes na história política do Brasil. Getúlio Vargas, uma figura que desperta tanto admiração quanto crítica, dominou a cena política brasileira por quase 2 décadas. Seu governo, particularmente o Estado Novo, de 1937 a 1945, é um capítulo fundamental para compreender a formação política e social do Brasil moderno. Vargas ascendeu ao poder em 1930, num contexto de crise econômica e descontentamento político. Sua chegada marcou o fim da República Velha e o início de um governo caracterizado por uma forte centralização de poder. Vargas mostrou-se um hábil manipulador das forças políticas, equilibrando-se entre diferentes grupos, desde militares até trabalhadores urbanos. Durante seu governo, Vargas implementou uma série de reformas trabalhistas que até hoje formam a base da legislação laboral brasileira. Essas reformas, incluindo a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foram pioneiras na América Latina e visavam a modernização das relações de trabalho. Porém, essas medidas também foram usadas por Vargas como instrumento de controle social e político, buscando angariar o apoio da classe trabalhadora e reduzir a influência dos sindicatos independentes. O Estado Novo, instaurado por Vargas em 1937, marcou uma era de autoritarismo. Essa fase do governo foi caracterizada pela censura à imprensa, repressão aos opositores e centralização do poder. Vargas buscou construir um Estado forte e intervencionista, inspirado em modelos fascistas europeus, com a justificativa de promover a modernização e a unidade nacional.
Sob Vargas, o Brasil também experimentou significativas mudanças econômicas. A política de substituição de importações, visando a industrialização, transformou a estrutura econômica do país. Por outro lado, essa abordagem também acentuou a dependência do Estado na economia, moldando as futuras relações entre governo e setor privado. O impacto de Vargas na política brasileira estende-se muito além de seu governo. Ele criou um modelo de Estado forte e um estilo de governança populista que influenciariam líderes futuros. Além disso, Vargas soube utilizar os meios de comunicação de massa, como o rádio, para se comunicar diretamente com o povo, estabelecendo um vínculo direto com a população. O fim do Estado Novo e a saída de Vargas do poder em 1945 não marcaram o fim de sua influência. Ele retornaria ao poder em 1951, eleito pelo voto direto, mostrando sua habilidade em se reinventar politicamente. Neste segmento do vídeo, exploraremos as contradições do governo Vargas, questionando as narrativas tradicionais e analisando como suas políticas e estilo de governança moldaram o Brasil. Entender a era Vargas é essencial para compreender as raízes de muitas práticas políticas e sociais que persistem no Brasil. Período militar, de 1964 a 1985. O período militar no Brasil, que se estendeu de 1964 a 1985, é frequentemente objeto de intensos debates e análises controversas. Neste segmento, propomos uma revisão desses anos sob uma perspectiva diferenciada, enfatizando aspectos de segurança, estabilidade e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que confrontamos as narrativas mais comuns sobre esse período. Em 1964, o Brasil vivenciou um golpe militar que destituiu o então presidente João Goulart. Este evento marcou o início de um regime militar que duraria 21 anos, um dos mais longos da América Latina. Os militares, justificando sua ação como uma necessidade para evitar a ascensão do comunismo e restaurar a ordem, instauraram um governo autoritário, centralizado e com forte controle sobre a sociedade. Uma das características marcantes desse período foi a ênfase na segurança nacional e na estabilidade política. Os governos militares implementaram políticas rigorosas de segurança, muitas vezes resultando em práticas repressivas, como a censura, a perseguição política e a supressão de movimentos sociais e oposicionistas. Por outro lado, muitos apontam que essas medidas trouxeram uma certa estabilidade política e uma redução da agitação social que marcava o período pré-1964. Economicamente, o regime militar promoveu o que ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro. Entre o final dos anos 60 e início dos 70, o Brasil experimentou um rápido crescimento econômico, impulsionado por políticas desenvolvimentistas, grandes projetos de infraestrutura e incentivos à industrialização. No entanto, esse crescimento veio com um custo, o aumento da dívida externa e a concentração de renda. Os governos militares também focaram em projetos de modernização e integração nacional. Exemplos notáveis incluem a construção de rodovias transnacionais, a expansão da rede de energia elétrica e o fomento à indústria de base. Estes projetos visavam não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a consolidação do território e da identidade nacional. No entanto, é inegável que o regime militar foi marcado por violações dos direitos humanos. A repressão aos opositores do regime, a utilização de tortura e a censura à imprensa são aspectos amplamente condenados e que mancham o legado deste período. A transição para a democracia, iniciada no início dos anos 80, foi um processo gradual e negociado, culminando na redemocratização do país em 1985. Este período de abertura política, abertura lentamente dentro da ordem, foi caracterizado por uma série de concessões e compromissos entre os militares e os líderes civis. Neste segmento, exploraremos como os governos militares moldaram o Brasil em vários aspectos, desde a economia até a política interna e externa. Analisaremos as conquistas e os desafios desse período, proporcionando uma visão equilibrada e detalhada de um dos capítulos mais polêmicos da história brasileira. Redemocratização e governos de esquerda. A redemocratização do Brasil, que se iniciou na metade dos anos 80, marcou não apenas o fim do regime militar, mas também o começo de uma nova era na política brasileira, dominada em grande parte por governos de esquerda. Este segmento do vídeo focará em analisar criticamente os mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff,
com uma atenção especial aos escândalos de corrupção e às políticas econômicas implementadas. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. A gestão de Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, embora muitas vezes vista como de centro-esquerda, representou uma ruptura significativa com as políticas econômicas anteriores. Seu governo foi marcado pela implementação do Plano Real, que estabilizou a economia brasileira e acabou com a hiperinflação. No entanto, as políticas de liberalização econômica e privatizações também são alvo de críticas, especialmente no que se refere às consequências sociais e à gestão dos recursos nacionais. Lula, de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Com a eleição de Lula e posteriormente de Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores, PT, o Brasil entrou em uma fase de governos de esquerda que duraria mais de uma década. Esses governos implementaram políticas focadas na redução da pobreza e na inclusão social, como o Bolsa Família e programas de expansão do acesso à educação. A economia brasileira, durante parte deste período, experimentou um crescimento significativo, impulsionada pela alta nas commodities. No entanto, esses governos também foram marcados por grandes escândalos de corrupção, como o Mensalão e a Operação Lava Jato, que expuseram um amplo esquema de corrupção envolvendo políticos, empresários e a estatal Petrobras. Impactos e controvérsias. Os governos de esquerda no Brasil trouxeram avanços sociais importantes, mas também foram acompanhados de críticas severas relacionadas à gestão econômica e à integridade política. As políticas de expansão do crédito e de aumento dos gastos públicos, embora inicialmente bem-sucedidas em promover crescimento e inclusão, mais tarde contribuíram para problemas econômicos, como inflação e déficit fiscal. Os escândalos de corrupção, por sua vez, abalaram a confiança na classe política e levaram a uma crescente polarização e descontentamento social. Neste segmento do vídeo, propomos uma análise aprofundada e crítica destes governos, avaliando tanto seus êxitos quanto suas falhas. Examinaremos como as decisões tomadas durante estes mandatos moldaram a realidade socioeconômica do Brasil e como as revelações de corrupção afetaram a percepção pública da política brasileira. Este é um momento crucial para entender as tensões e os desafios que o Brasil enfrenta no cenário político atual. Governo Bolsonaro. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi um marco na política brasileira, representando uma ruptura significativa com os governos anteriores. Visto por muitos como uma resposta ao descontentamento popular com os escândalos de corrupção e a gestão econômica dos governos de esquerda, Bolsonaro emergiu como uma figura que desafiava o status quo político. Neste segmento, exploraremos suas políticas, as realizações de seu governo, e como ele enfrentou os desafios de seu mandato, incluindo a pandemia de Covid-19. Também abordaremos as alegações de perseguição política e os questionamentos em torno das eleições. Políticas e realizações. O governo Bolsonaro é marcado por uma orientação conservadora e liberal na economia. Suas políticas incluíram reformas como a da Previdência e ações para reduzir a burocracia para negócios, visando estimular a economia. Na área da segurança pública, seu governo adotou uma postura rígida, buscando fortalecer as leis e medidas contra o crime. Essas políticas, embora controversas, são vistas por seus apoiadores como essenciais para o desenvolvimento e a segurança do Brasil. Desafios e a pandemia. Um dos maiores desafios enfrentados durante seu mandato foi a pandemia de Covid-19. O governo Bolsonaro adotou uma abordagem distinta, priorizando a economia e a liberdade individual e questionando as medidas de lockdown e restrições. Apesar das críticas, muitos apoiadores de Bolsonaro enxergam essa abordagem como um balanço necessário entre a saúde pública e a manutenção da economia. Perseguição política e eleições. Bolsonaro e seus apoiadores frequentemente alegam que há uma perseguição política contra ele, orquestrada por opositores e por setores da mídia. Essa percepção é amplificada pelos questionamentos sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro, especialmente em relação ao uso de urnas eletrônicas, que Bolsonaro e seus apoiadores têm questionado sem apresentar provas concretas de fraude. Popularidade e apoio público. Ao contrário das alegações de que Lula, seu principal opositor, teria uma base de apoio desproporcionalmente grande, muitos observadores apontam para a popularidade consistente de Bolsonaro, destacando sua capacidade de atrair grandes multidões e receber apoio entusiasmado em eventos públicos.
Essa popularidade é vista como um indicativo de seu impacto na política brasileira e de um apoio público significativo. Conclusão. Chegamos ao final de nossa jornada pela política brasileira, uma viagem que nos levou desde as raízes da República até os desafios contemporâneos do governo Bolsonaro. Ao longo deste caminho, testemunhamos as dinâmicas e as transformações que moldaram o Brasil, refletindo sobre a importância da diversidade política e da vigilância democrática em uma nação em constante evolução. Importância da diversidade política. O Brasil, com sua rica tapeçaria de culturas, ideologias e perspectivas, demonstra a necessidade vital da diversidade política. Cada período de nossa história trouxe novas vozes e visões, algumas consolidando mudanças, outras provocando reflexões críticas. É essa diversidade que enriquece o debate político, contribui para a robustez da nossa democracia e garante que diferentes segmentos da sociedade sejam representados e ouvidos. Vigilância democrática. A democracia brasileira, jovem mas resiliente, enfrentou e superou inúmeros desafios. Esta jornada nos lembra que a democracia não é apenas um sistema de governo, mas um processo contínuo que exige engajamento, participação e, acima de tudo, vigilância. A história política do Brasil nos ensina que os direitos e liberdades são conquistas que devem ser constantemente defendidas e preservadas. Visão crítica da história. Ao revisitar os vários capítulos da história política do Brasil, fica evidente a importância de manter uma visão crítica e questionadora. Entender os erros e acertos do passado é fundamental para enfrentarmos os desafios de hoje e aproveitarmos as oportunidades que se apresentam para o futuro. Cada era, com suas particularidades, contribuiu para a construção do Brasil contemporâneo, oferecendo lições valiosas para gerações atuais e futuras. Olhando para o futuro. Enquanto olhamos para o futuro, percebemos que o caminho adiante é repleto de possibilidades e desafios. As decisões que tomarmos como nação, os líderes que escolhermos e as políticas que apoiarmos, irão moldar o Brasil nas próximas décadas. É nosso dever, enquanto cidadãos, participar ativamente desse processo, buscando sempre a justiça, a igualdade e o progresso. Neste vídeo, procuramos apresentar uma visão abrangente e equilibrada da trajetória política do Brasil. Esperamos que esta análise tenha oferecido insights valiosos e estimulado uma reflexão profunda sobre a política e a sociedade brasileira. A história política de um país é como um vasto oceano. Cada onda, cada corrente, contribui para a formação do panorama que vemos hoje. E cabe a nós, como navegadores dessa história, entender as marés e definir o curso para um futuro promissor. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Continue engajado, questionador e participativo na política, pois é assim que construímos um Brasil mais forte e democrático. Antes de finalizarmos completamente, é fundamental abordarmos um tema atual e de grande relevância para o futuro do Brasil: a recente vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva e as implicações que ela traz para o rumo do país. Vitória de Lula e o futuro político. A eleição de Lula representa uma mudança significativa no cenário político brasileiro. Sua vitória é vista por muitos como um retorno das políticas de esquerda e um possível afastamento das políticas implementadas durante o governo Bolsonaro. Há uma preocupação crescente entre alguns setores da sociedade de que esta mudança possa conduzir o Brasil em direção a políticas mais alinhadas com o comunismo, uma ideologia que historicamente tem gerado debates intensos e divisões no contexto político global. Preocupações econômicas. Paralelamente às questões políticas, existe uma apreensão sobre a estabilidade e a força da economia brasileira sob a nova administração. Críticos expressam temores de que as políticas econômicas adotadas possam levar a uma fragilização da economia, com impactos potenciais na inflação, no investimento estrangeiro e na geração de empregos. O desafio será equilibrar o crescimento econômico com a justiça social, algo que tem sido um ponto de discórdia em governos anteriores. Um chamado ao diálogo e vigilância. Diante destas mudanças, reforçamos a importância do diálogo construtivo e da vigilância cidadã. É crucial que os brasileiros permaneçam informados, engajados e prontos para dialogar sobre estas questões. A história nos ensina que a democracia se fortalece com a participação ativa da população, que deve questionar, debater e contribuir para a construção de um país mais justo e próspero. Conclusão. Com esta reflexão, concluímos nosso vídeo. As transformações políticas e econômicas no Brasil são um lembrete contínuo da dinâmica e da complexidade da nossa nação.
Convidamos você a se manter atento e participativo nesse processo, contribuindo com suas ideias e ações para o futuro do Brasil. Mais uma vez, agradecemos sua presença e interesse. Até nosso próximo encontro no canal Tô Ligado, onde continuaremos a desbravar juntos os caminhos da política e da história brasileira. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal Tô Ligado. Continue conosco para mais análises e discussões profundas sobre temas importantes. Até o próximo vídeo.